Glória a Deus, louvado seja Deus. Primeiro, nós cremos num Deus de milagre, amém? Num Deus que opera sinais, prodígios e maravilhas. E nós temos pregado sobre esse tema, e a gente tem ministrado você sobre um Deus de milagres. E nós temos visto e ouvido vários testemunhos de milagres e de curas, da onde Deus tem agido na vida de pessoas. E nós temos sentido o poder do Espírito agir no coração das pessoas e fazer coisas milagrosas na vida delas. Posso ouvir um amém de vocês? Abra sua Bíblia comigo no capítulo 19 de 1 Reis. Eu estou numa sequência de mensagem a respeito do profeta Elias. Então é muito importante que você venha sempre aos domingos, porque a mensagem que eu tenho trazido, ela tem um propósito que Deus colocou muito claro no meu coração. A primeira, de romper principados e potestades. Posso ouvir um amém de vocês? Para liberar sobre vocês uma cura, um milagre na vida de muita gente. Muitas coisas a gente não entende. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de quê? Conhecimento. Eu sempre tenho falado uma coisa, sabe, queridos, que nós tivemos uma reunião de pastores, segunda-feira a gente se reúne ali, eu dou uma palavra para eles, a gente ora junto, mas é muito importante esse momento que a igreja vive. Então deixa eu ler com você primeiro aqui, depois a gente entra na parte mais introdutória. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada a todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Beerseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, porque eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Amém? Deixa eu explicar algo para vocês muito importante. Às vezes as pessoas têm dificuldade e quando a gente está pregando profeticamente, as pessoas passam a ter uma dificuldade enorme em compreender e terem revelação, muitas vezes, de posicionamentos, que eles não são posicionamentos humanos, eles são de característica, eles vêm de um sentimento profético. E nesse período que eu sinto hoje, que nós estamos entrando num viés profético. E é muito interessante eu falar isso para você entender muitas coisas que você precisa entender na hora que eu tenho me posicionado, eu tenho me colocado numa linha de tiro, muitas vezes. Essa característica, ela é normal em mim, porque é uma das coisas que Deus me deu. Eu sinto que eu tenho na minha veia uma coisa muito forte de um ministério profético. Então eu quero que você entenda uma coisa: existe uma diferença do dom de profecia, que é aquilo que acontece no individual, quando Deus levanta alguém, vai no pé do seu ouvido, lhe dá uma palavra profética. E Paulo disciplina como são as características desse dom, que é o dom profético. Ele disciplina isso lá em Efésios, né? Ele diz que a profecia, Pedro diz, aliás, a profecia vem para exortar, consolar e edificar. Ou seja, tem três características: a revelação e o dom de profecia: levantar, edificar e consolar. Se a igreja abrir mão dos dons espirituais, ela abre mão de uma ferramenta muito importante na vida dela. Então, uma das coisas que eu quero pedir para que o grupo comece nas ministrações de domingo, como foi segunda-feira com o Panquê aqui,
quando vocês se ajoelharam, a igreja se ajoelhou e ali começou a adoração, que esses momentos passem a ser cotidiano no domingo pela manhã, no domingo à noite, nos nossos cultos todos que nós fizemos aqui. A adoração ao Deus eterno seja uma realidade espiritual, porque nós não podemos, em hipótese alguma, no mundo que nós estamos vivendo, abrir mão hoje dos dons espirituais. Então, o dom espiritual, a revelação, ela é muito importante a gente ter na vida. Então ela chega para, sempre que Deus vai levantar alguém, vai chegar no pé do seu ouvido e vai levantar a tua autoestima, vai edificar a sua fé e vai crescer. Existe hoje uma controvérsia muito grande, né, a respeito de um ministério de profeta. Então deixa eu abrir com você, tu pega Efésios capítulo 4, pega na revista e atualizada, no versículo 4:9 diz assim, ó: ora, o que quer dizer que subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Veja bem, aí tem uma ala da igreja que ele aceita todas as outras, mas eles eliminam a possibilidade de haver ministério apostólico. O que as pessoas não entendem é a separação do ministério dos apóstolos, que foram os 12 primeiros apóstolos que permaneceram. Então, os 12 apóstolos são como os 12 patriarcas. Então, como apóstolo nessa figura não existe mais. Mas não que não signifique que não opere em nós o ministério apostólico. Que é o quê? Que é a pessoa que é fundadora de igreja, ela é ensinadora, ela corrige a igreja. Então não existe profeta à moda do Antigo Testamento. Mas não que não exista profeta, no sentido de que ele tem uma voz profética para aquela região. Então qual é a diferença do dom de profecia e do profeta? O profeta fala para uma nação. O profeta fala para uma nação. Posso ouvir um amém? E ele fala para toda a igreja. Ele não fala específico. E ele fala e entra em temas espinhosos. Por quê? Por causa do viés do ministério de profeta. Então eu estou pegando esse cenário para você entender muitas posições que às vezes a gente pega e a gente se posiciona. E isso leva as pessoas a não entenderem o mundo espiritual e as coisas espirituais. E ela acaba por criar problemas aonde não tem problema. Então aonde a gente se manifesta, a gente se posiciona, aí as pessoas começam a dizer: o bispo está muito político. Eu sempre falei para vocês de uma coisa: é diferente você ter voz profética, denunciante, e você ser político. Eu estava pensando agora ali, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Calvino nunca foi problema, sabia? Para quem estuda aqui, conhece teologia, o problema foi os calvinistas. Armínio nunca foi problema foi os arminianos. Isso é tão importante você estar ligado, porque os reprodutores, eles são problemáticos. Eu vou dizer uma coisa agora aqui. Você sabia que Bolsonaro não é problema? Porque o Bolsonaro diz: o Brasil acima de nós, Deus acima de todos. O problema são os bolsonitas. Às vezes o problema não é o próprio Lula, o problema começa a ser os lulistas. É verdade ou não é? O problema não é o Flori, é os Flori. Não, aí fica meio feio, né? Não dá para a gente conjugar.
Não dá, não deu rima. Você está me entendendo? Porque eu vejo crente fazer de Bolsonaro Deus, e eu vejo Bolsonaro dizer que Deus está acima de todos. Você vê que contradição é essa? Eu me irrito com essas coisas. E eu começo uma voz profética. Eu quero dizer para você uma coisa. Era esse o problema de Acabe. Era esse o problema do ministério de Elias. Elias era um profeta. E Elias era um profeta que falava para a nação. E Elias tinha embates. E embates terríveis que não eram fáceis. E hoje eu digo para vocês uma coisa. Nós vivemos um momento extremamente delicado. E eu te digo que é espiritual. E eu queria que você, espiritualmente, você ficasse ligado comigo no que eu vou te falar hoje. Quando Elias começou a ver toda a desgraça que estava existindo em Israel, a miséria que estava existindo em Israel, a pobreza que estava existindo em Israel, a falta de frutificação que estava havendo na terra de Israel, quando ele começou a ver tudo isso, ver a adoração a ídolos, ao pecado, essas coisas, isso retraiu o coração de Elias, e Deus falou com Elias: vai acabar, vai vir um tempo de crise, um tempo que vai ser muito difícil para todo mundo. Muitas vezes eu falo já aqui para vocês, nunca me esqueço, 2008, 2009, Deus falou comigo, eu falei aqui para todo mundo: olha, que Deus me deu uma palavra, Deus falou comigo, vocês não se metam em compra de imóveis caríssimo nessa era, que isso vai dar uma explosão imobiliária como deu nos Estados Unidos, isso vai chegar aqui no Brasil. Há muita gente que comprava carro e comprava isso, disse: isso vai implodir, gente, porque isso era algo que Deus havia me falado na oração, e eu disse: vai cair e vocês vão ver isso acontecer. Quantos estavam aqui quando me ouviram falar isso? Levante a sua mão. Várias pessoas. Eu faço uma pergunta: aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Os apartamentos que naquela época tu pagaria R$1 milhão, hoje tu paga 500, 450. Quem comprou, eu tenho no nosso prédio pessoas que compraram apartamentos por 800 mil, hoje está 450 mil ou 400 mil e não consegue vender. Mas era uma farra. Era uma farra, e as pessoas, elas não querem entender. E eu sei, por exemplo, quando eu começo a falar profeticamente, da tensão que existe, do choque que existe. Por quê? Porque todo o ministério profético, nesse aspecto, ministério profético, ele enfrenta um espírito que está atingindo a vida das pessoas, uma entidade espiritual, uma obra das trevas que está atingindo as pessoas. Então o que começa a acontecer? As pessoas passam a viver determinadas realidades extraordinárias, e eu peguei Elias como modelo, porque nós vamos fazer eu já farei vários textos, eu falei do ministério de Elias, tá? Mas agora eu quero pegar um aspecto espiritual de Elias. Elias ia tudo bem com ele, como profeta. Deus falou para ele: vai lá e diga para Acabe que vai cessar chuva, 3 anos. Teve problema nenhum. Ele foi lá, ele anunciou para Acabe que isso aconteceu. Ele foi para o ribeiro de Querite, e ele foi sustentado por um tempo ali. Aí Deus falou com ele novamente: agora você vai a Sarepta, que eu tenho uma mulher preparada, viúva, preparada para te sustentar. O que aconteceu? Ele levantou dali de Querite e foi para lá. Não teve problema, passou o seu sustento. Diga: para cada ciclo. Mais alto, diga: para cada ciclo Deus tem uma provisão, Deus tem uma unção, e Deus tem uma unção para a minha vida hoje. Posso ouvir um amém de vocês? E Deus não repete milagres, Deus não repete determinadas coisas. No primeiro uso, os corvos o alimentaram,
Na segunda, a viúva alimentou ele. Ou seja, a provisão, Deus vai trazer de qualquer lugar para a tua vida. Posso ouvir um amém de você? Deixa eu profetizar sobre você hoje. A provisão, Deus trará de qualquer lugar para você. Não me interessa quem será o presidente dessa nação, mas eu sei que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, é o Senhor da tua vida. E em nome de Jesus, Elias significa, o nome de Elias significa Jeová é o Senhor, ou seja, Deus é o Senhor. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Não interessa quem chegar lá, Deus é Senhor sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu creio nessa mensagem. Quantos creem nessa mensagem? Eu não vou estremecer para Acabe, em nome de Jesus, porque há uma unção preparada para a tua casa. Então, no período de 3 anos, ele viveu o milagre da provisão da viúva, ressuscitou o filho da viúva. Aí o Espírito de Deus fala com ele: agora nós vamos fazer outra coisa. Você pega e volta e anuncia a Acabe que vai parar a chuva, que vai voltar a chover. Ele vai. Eu não preguei ainda sobre os altares. Um dos dias que o Espírito me disser que eu devo falar, eu vou falar. Mas eu vou atacar nessa parte, porque eu sinto que é essa parte que há uma necessidade de cura muito grande na vida da igreja. Deus disse: vai lá e diga para Acabe. E ele encontrou Obadias. E Obadias disse: o Espírito do Senhor vai te pegar daqui, vai te levar para outro lugar. E eu volto para Acabe me mata. Acabe me acaba. Preste atenção nisso. Enquanto ele ouviu a voz de Deus, estava tudo certo. Enquanto ele escutou a voz do Espírito, estava tudo certo. Enquanto ele andou na direção de Deus, estava tudo certo. Enquanto a voz de Deus determinava os passos dele, estava tudo certo. Quando Deus determina teus passos, quando é a palavra que determina a tua ação, quando é pela palavra que você começa a agir, o milagre começa a acontecer na tua família, na tua casa, na tua vida e no teu casamento, seja onde for. Eu tenho aqui o nome, a Jéssica. Onde é que está a Jéssica aqui? Levante sua mão. Não estou vendo, levanta a mão aqui. Lá atrás. A Jéssica, ela está com vergonha. Ela me ouviu pregando domingo passado, né, Jéssica? Me ouviu pregando aqui. Ela disse: o meu filho estava doente há vários dias, não estava conseguindo respirar direito. Eu fui no médico em 2 lugares. No último, a médica me disse que levaria 10 dias para melhorar. Ouvindo a palavra da fé pregada neste lugar, fui para casa e orei por um período e pedi ao Senhor a cura do meu filho. No outro dia, o meu filho não tinha mais nada e ficou totalmente curado. Isso é acreditar na mensagem profética. Só que ele conseguiu uma grande vitória. E ele saiu de um momento extasiante, maravilhoso, muito tremendo. Porque ele desafiou os profetas de Baal, foram para um desafio público, né? E ali ele desafiou os profetas de Baal fazerem o seu sacrifício, invocar os deuses deles, e nada dava certo. E quando chegou a hora do sacrifício, ele disse: agora vai ser comigo. Ele restaurou o altar de Israel, ele colocou as 12 tribos. Cada pedra simbolizava uma tribo. Preste bem atenção. Diga: cada pedra simbolizava uma tribo. Mas as tribos estavam separadas. 10 tribos estavam separadas. Ele era, profeta na tribo do norte, onde estavam as 10 tribos rebeladas contra Judá e Benjamim, que foi na era de Roboão. Então se ele colocou
se o problema estava acontecendo com Acabe, não seria lícito que ele colocasse apenas as 10 pedras das 10 tribos que ele era profeta? Não. Tu sabe, hoje eu li uma entrevista de uma pessoa evangélica, em que ela critica a igreja, ela critica várias situações. Eu estava pensando hoje sobre isso, quando eu estava lendo esse texto novamente, relendo várias vezes. Deus falou: Flori, independente que Judá e Benjamim não estivessem na prática do pecado, mas eu vejo a minha igreja como um corpo, eu não vejo a minha igreja separada, eu vejo vocês todos como um, e assim é que vocês têm que se verem, como um. Não adianta você acusar o pecado do outro, porque o outro é igreja igual você. Posso ouvir um amém? Então, se a mais de Cristo não vai bem, é a palavra viva que não vai bem. Se a assembleia não vai bem, é a palavra viva também não vai bem. Porque o altar e o sacrifício não era apenas para quem estava aparentemente pecando, e Israel tinha um grande rei que era Josafá nesse período. Judá tinha um grande rei que era Josafá, que estava tudo certo com eles, mas eles participavam do sacrifício. Você me entendeu o que eu estou te falando? O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi por todos os homens que haviam nascido até o dia dele, e por todos os homens que nascerão ainda até a volta dele. E o sacrifício é por todos. Posso ouvir um amém? E ele saiu, e o fogo desceu, e o fogo consumiu o sacrifício. Deus não é meio confuso? Tu lembra que lá quando ele foi falar com ele, lá no Monte Horebe, Deus mandou fogo, e Deus não estava no fogo, e de repente aqui Deus desce com fogo? Você me entendeu como é que Deus trabalha? Deus, é por isso que o Espírito é comparado ao vento. Tu não ensaca vento, tu não aprende vento, tu não agarra vento, tu respira, Ele te dá oxigênio, Ele te traz vida. Ai, meus amados, o Deus sobrenatural está aqui essa noite, exatamente como o vento, para trazer vida dentro de você. Mas de repente muda o cenário radicalmente, e Jezabel chega e anuncia, manda um mensageiro a Elias, e diz assim: eu farei contigo a mesma coisa que tu fez com os meus, que os meus deuses me amaldiçoem, se amanhã a esta hora eu não farei contigo a mesma coisa. A primeira voz, preste atenção, enquanto ele ouvia a voz de Deus, estava tudo certinho com ele. Diga: enquanto eu escuto a voz de Deus, está tudo certo. Eu passo por todas as provas, e passo com suprimento, e passo com provisão. Quando eu paro de ouvir o que Deus fala, a tua vida começa a mudar. Quando ele parou para ouvir Jezabel aqui, a primeira consequência que teve na vida dele, ele teve medo. É a primeira coisa de uma evidência que você não está ouvindo a voz de Deus, é porque aquela voz, ela amedronta você. Deus não é Ele não gosta de coagir as pessoas. Deus não gosta de pegar você, enquadrar numa parede e te jogar medo, te ameaçar. Mas a primeira coisa que ele pegou, e ele foi chocado de maneira extraordinária, porque ele não deu ouvido à voz do Senhor mais.
Aqui é a primeira hora que você vê que Elias ouve uma outra voz, porque ele teve uma reação na alma. Até então ele estava andando no espírito, ele não tinha medo, não tinha medo da fome, não tinha medo de nada. Ele pega, e para o seu auxiliar, a Bíblia diz que ele vai até Berzeba. Ele chega em Berzeba, ele deixa o seu auxiliar, e ele vai a caminho do deserto por um dia. A segunda evidência de quando uma pessoa para de escutar a voz de Deus, ele vira um desengrejado. Ele começa a romper com aquelas pessoas que são amigas dela. Eu sei, por exemplo, várias pessoas que a gente conhece, que a gente sabe o caminho que entraram, e às vezes a gente tenta resgatar a pessoa, mas a pessoa não quer escutar, ela não quer ouvir. Então ela começa a bloquear no WhatsApp, a bloquear onde você puder a comunicação. Por causa de quê? Porque a gente não quer escutar, a gente não quer ouvir mais aquela voz. Aquela voz não está mais norteando minha vida. Aquela voz, ela não tem mais poder de influência sobre mim. E eu começo a me encolher, e eu começo a romper com pessoas, a romper relacionamentos, a romper amizades. E a primeira coisa que ele fez foi romper não é um rompimento de relacionamento no sentido que, como é hoje, mas ele deixou o seu auxiliar, a pessoa que era a sua extensão, ele deixou ali. Em terceiro lugar, de uma pessoa que não está mais ouvindo a voz de Deus, que a voz do Espírito não determina a vida dela mais, ela se isola. Ele foi a caminho de um dia para o deserto, buscou isolamento. Há muita coisa que Deus tem me falado a respeito disso. Ele foi lá, ele chegou nesse lugar de isolamento, foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. É a quarta evidência que acontece na vida de uma pessoa que está sobre um ataque de um espírito de Jezabel. Eu não sei se você já sentiu vontade real de morrer. Vontade real de morte. Eu já tive. Eu gosto de compartilhar esse testemunho, porque isso aqui ajuda muitas pessoas a entender o que é a vida. Quando você entra em determinados embates, em determinados ministérios, em determinadas, quando Deus quer te levar a um crescimento grande, tu vai começar a viver experiências grandes também com Deus, mas você confrontará poderes maiores do que você estava vivendo. Ou seja, primeiro ele teve medo, segundo ele saiu do lado da pessoa que podia falar alguma coisa para ele, terceiro ele foi para um deserto, quarto, ele desejou a morte. Quanta gente hoje está vivendo essa síndrome de depressão, de sentimento, de depressão. Uma quinta evidência que aconteceu também na vida dele, a Bíblia diz que ele deitou-se e dormiu. Você sabe o que é? A pessoa só quer dormir, desaparecer da vida, solidão, isolamentos, eu não quero ouvir ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu estou cansado, eu estou exausto, eu estou
com uma síndrome em mim que eu não gosto de ouvir, nem ouvir falar de igreja, nem ouvir falar de fé, nem ouvir falar de Jesus, nem ouvir falar de igreja. A pessoa, ela é tomada. Foi exatamente isso que Elias foi tomado, por uma síndrome na alma dele. Então, quem sabe você está vivendo uma crise existencial, uma crise pessoal nesse momento, e você não sabe identificar a origem dela. Você veio de uma grande vitória, do pico do monte para o vale. Tu saiu de um lugar alto para um lugar baixo. Vocês lembram que o ano passado houve uma onda de suicídio de pastores? Lembram? Se você pegar no Google, tu vai ver a onda de suicídio de pastores. Eu entendi, esse ano Deus falou isso comigo, Deus não me falou no passado. Deus falou, você estava na mira, porque o diabo queria que tu se suicidasse, que tu se matasse, que tu morresse, para que matasse o sonho de muita gente também, para que matasse o sonho de muitas famílias também, de uma geração de jovens. Uma pessoa de Porto Alegre me mandou um texto, disse, aliás, de Curitiba, na nossa igreja de Curitiba, mandou um texto, disse, olha, ele viu alguns embates que eu estava passando. Ele disse, amado, eu estava orando por você, e Deus falou, diga para o Florim não se calar, diga para ele continuar falando com as convicções que Deus colocou no coração dele, porque ele não fala para a igreja do passado, ele está falando para a igreja do futuro, e ele não pode calar a boca dele, ele tem que continuar falando. Essa é a mensagem da palavra viva. Essa era a mensagem. O desdobramento de Elias, amado, foi para Eliseu para a casa de profetas, para mais vários profetas. Só em 3 cidades que ele foi, tinha 50 profetas que vinham receber ele antes dele ser arrebatado. Aqui dava 150 profetas já. Ou seja, Eliseu preparou jovens, preparou a casa de profeta, ou seja, influenciaria diretamente as próximas gerações, como Deus tem me usado para influenciar gerações de novos pregadores, de novas famílias. Então, eu sei do embate com esse espírito, o embate com essa entidade, eu sei de como é que ela acontece. E eu sei que muitos de vocês devem muitas vezes passar por esses momentos que você não entende, mas eu estou com uma mensagem para você. Louvado seja o Senhor. Você tem que entender que isso, em primeiro lugar, não é deficiência sua. Você tem que entender que isso é plano espiritual, não está no plano físico, isso está num plano mais alto. Posso ouvir um amém de vocês? Posso ouvir um amém de vocês? Diga, Elias tinha desistido dele mesmo. Agora, siga comigo uma linha de raciocínio aqui. Elias, no primeiro momento que ele foi para Querite, Deus tinha suprimento para ele, não tinha? Tinha água e os corvos levavam carne para ele. No segundo momento, a viúva supriu a necessidade dele. Agora preste atenção, no pior momento da vida dele, no momento da maior crise, em que ele estava vivendo o seu pior momento, versículo 5, Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. No pior momento da tua vida, Deus não vai mandar corvo, Deus não vai mandar viúva, Ele mesmo vai tratar com você, Ele mesmo vai falar com você. Sabe por quê?
havia uma desistência de Elias de existir e viver. E Deus disse: agora não é para profeta, agora não é para consolador, agora é para mim, é caso meu. O teu caso não é caso mais para anjo, não. Eu e você tornamos-se caso de Deus, porque Ele mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para resgatar cada um de nós, para se oferecendo como sacrifício, e o sacrifício é aprazível e aceitável ao Senhor, e eu e você fomos aceitos nesse sacrifício, em nome de Jesus, aleluia. Deus, diga: Deus, não desiste de mim. Aleluia. Você não entendeu. Elias tinha desistido de viver. Elias não acreditava mais nele. Elias disse: eu sou um fracasso. Elias disse: eu estou cansado. Deus disse: tu está desistindo de ti. Rapaz, eu tenho coisa grande para a tua vida ainda. Eu tenho coisas gloriosas para você ainda. Você é um caso tão sério que agora eu vou ter que falar contigo tete a tete. É na tua pior crise que tu vai ter a maior experiência com Deus na sua vida. A maior experiência com o Senhor está preparada para você. Olha para o teu bispo aqui. A maior experiência com Deus você vai ter na tua maior crise. Tu vai provar Deus, tu vai provar Ele na tua vida, tu vai provar o seu amor na sua vida, tu vai provar que Ele te ama pessoalmente, tu vai provar que tu não é obra do acaso, mas Deus criou você. Ele chegou lá, e é interessante, porque eu gosto do texto, né? Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu de perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água, e ele comeu e bebeu e dormiu de novo. Você sabe, eu me identifico muito com Elias. Eu me identifico como personalidade com Elias. Nós não somos teimosos, gente. De vez em quando eu e tu não somos teimosos. A gente não é teimoso, a gente não fala umas besteiras na oração. Elias falou uma bobagem na oração aqui, e era um homem de Deus. Você sabe o que a igreja tem que aprender, e eu e você precisamos aprender? Que Deus não está focado nos nossos defeitos. Ele não escolhe a gente pelas nossas virtudes, mas também não nos descarta pelos nossos fracassos. Ele nos chamou porque Ele nos ama. Ele disse: Elias está no deserto, eu vou atrás de Elias no deserto. Olha só o nível de batalha na mente que ele estava vivendo, o nível de batalha psicológica que esse homem profeta estava vivendo, que o anjo tocou nele. Ele disse: oi, tudo bem, tudo jóia? Pô, se um anjo me toca, eu desmaio, eu não sei o que vai acontecer comigo. E veja bem, aí a carne não é mais o azeite, não é, mas é pão fresco, é maná, é comida nova, é coisa nova que Deus está trazendo. Eu quero dizer para você uma coisa: é pão novo, tá? É pão novo. O teu garçom vai ser mudado. Posso ouvir um amém? Não será mais o urubu, não será mais a viúva de Sarepta, não será mais o homem. O próprio Deus vai ali assar um pãozinho para você, vai trocar o teu garçom. O teu nível de tratamento espiritual se tornará superior. A tua aprovação não é para que você seja pequeno, a tua aprovação é porque Deus está te tornando grande. Provado e cambandá, chore ambadai, você está se tornando para ali, oriandachai. Deus está dizendo que Ele está derramando sobre você uma unção agora. Eu estou sentindo isso aqui tão forte, uma unção sobre a sua vida agora. Algo novo de Deus está preparado para você. Veja bem, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor,
no Antigo Testamento, está tipificando Jesus, tá? Quando fala um anjo, é um anjo. Então, Elias se deitou, de repente, um anjo. Então, Deus trabalha contigo. Um anjo. Mas aí Deus viu que a coisa era mais séria. Daí não foi mais um anjo. Deus voltou a segunda vez. Daí era o anjo. Aleluia! Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir de você. Ele vai mandar o anjo. O anjo já veio. Ele está aqui neste lugar. Ele está nessa igreja. Ele está em sua vida. Ele tem algo para você. Ele tem algo para mim. O anjo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Sabe como é que tu se desintoxica de Jezabel? Lendo a Bíblia. Eu estou sendo simplório, não é? Tu sabe por que os jovens estão migrando para o comunismo cultural? Porque só leem livros de teólogos. Eu tenho hoje o pessoal entra na minha biblioteca e se impressionam. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Livros de teólogo, compêndio de teologia, não significa que é leitura bíblica. Isso pode ser confusão bíblica. Deus não disse que os livros dos teólogos será a espada do Espírito, mas Ele disse que a palavra é a espada do Espírito. Quer desintoxicar sua alma? Quer desintoxicar sua mente? Quer desintoxicar o seu coração? Tu quer ser curado dessa maldição que te agarrou na mente, que te agarrou no coração? Você quer? Quantos de vocês querem? Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Deus disse: eu vou te dar uma comida que tu vai ter forças para sair da crise e você andar por mais 40, para você andar até onde eu quero que você chegue. Eu amo isso. Há uma comida que Deus quer te dar. Há uma palavra que Deus quer te dar. Há um pão que veio do céu, que não é mais o pão especial trazido por um anjo, mas é o anjo que veio como pão. Disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. E você essa noite vai ser quebrado essa hegemonia maligna na sua vida, e o poder de cura vai entrar no seu corpo, o poder de libertação na sua casa, o poder de transformação na sua família, em nome de Jesus. Creia. Ele estava sendo levado, sabe para onde? Para o Monte Horebe, o mesmo lugar aonde Deus tinha trazido a lei. Ele iria comer 40 dias, porque Deus iria levar ele para o Monte Horebe, aonde o Senhor tinha trazido a lei a Moisés. É engraçado, né?
Lá no versículo 11, e daí eu vou encerrando a mensagem. Versículo 10, começando no versículo 9. Por que Deus chamou ele para o Monte Horebe? Porque chamou ele de volta para a palavra. Foi ali no Monte Horebe que Deus deu as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Deus, sabe como é que tu quebra Jezabel? Com a palavra. Com a palavra de Deus na tua vida. Sabe como é que muda a tua história financeira? É com a palavra de Deus na sua vida. Sabe como é que tu é curado de amargura dentro do teu coração? É com a leitura da palavra de Deus. Tu é curado dessa maldição. Sabe como é que tu é liberto da inferioridade? Sabe como tu é liberto da inferioridade? Com a palavra de Deus no seu coração, encontrando a sua identidade em Cristo. E você sabe o que acontece aqui? Deus chega para ele e diz assim: ele chegou e entrou numa caverna para passar a noite. E de repente Deus disse: eu não vou dar mais uma noite para esse cara, não. O Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Preste atenção. Esse Deus nosso, Ele faz umas coisas que por isso que tu tem que viver pela fé. Deus dá comida para ele e diz agora, ele andou 40 dias até chegar ao Monte Horebe. Aí Deus, ele chega no Monte Horebe, claro, vai procurar uma caverna para dormir. Aí Deus chega para ele: o que tu está fazendo aqui? Pô, mas Deus não tinha mandado ele para lá? Tu pode estar no lugar certo, com a motivação errada. Tu pode estar aqui na igreja hoje e o teu coração não estar aqui. Tu pode estar me ouvindo como pregador e por dentro tu está com uma raiva enorme de mim. Tu pode estar num lugar e estar no outro ao mesmo tempo. Por isso que esse reencontro consigo próprio era muito importante. Por isso que Deus disse: o que tu está fazendo aqui, Elias? Porque Deus queria que ele vomitasse. Ele respondeu, versículo 10, ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os teus profetas, e eu sou o único que sobrou, e eles que estão querendo me matar também. Olha só a confusão na cabeça dele aqui. Primeiro que não era só ele que tinha sobrado, porque ele tinha se encontrado com Obadias, e Obadias disse que tinha salvado 100 profetas. Então ele tinha uma informação já. Ele só estava negando a informação. Olha só, a verdade já está dentro do teu coração. Tu sabe o que é certo. Tu sabe. Tu só nega ela. A informação tu já tem, Deus já deu. Apenas existia o quê? Uma declinação do coração dele. Por quê? Porque o espírito de Jezabel gera esse sentimento na gente, de isolamento, de solidão, de injustiça de Deus não estar sendo justo conosco, e de a gente chegar ao ponto de se sentir o único puro e o único limpo da história. Tu vê que coisa louca que é isso aqui? Aí Deus faz o negócio. Então o Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte, não em caverna. Então o Senhor passou por ali, e veio um vento muito forte, que rachou os morros, quebrou as rochas em pedaços.
mas o Senhor não estava no vento. Você lembra? Veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, e o Senhor não estava no fogo. Agora, quando você volta ao Monte Horebe, no capítulo 18 de Êxodo, onde Moisés recebe a lei, você sabe o que vem? Fogo, terremoto e vento. E o povo tremia e estremecia. E Deus estava falando para Elias ali: vai mudar as coisas, Elias, aleluia. A lei vai passar, Elias. Esse monte Horebe vai passar. Vai ter um outro monte, que é o do Calvário, que vai substituir. Esses eventos são passageiros, são transitórios, aleluia. Depois do terremoto, e depois, versículo 13, e depois do fogo, vem um sussurro, calmo e suave. Tem uma versão que diz um cicio. Eu estava vendo o sentido dessa palavra. Dá um pouquinho de som aqui na minha. Quer dizer mais ou menos isso aqui. Elias, eu estou sussurrando no teu ouvido, porque tu anda muito nervoso, tu está muito amargo. Jezabel te amedrontou, Jezabel te fez muito mal, mas eu estou aqui hoje para te dizer que a tempestade passou, o terremoto passou. Eu quero que você desça daqui agora diferente. Tu vai ungir Azael, rei da Síria. Tu vai ungir Eliseu, o teu sucessor. Eu não dei o ministério da morte para ti, eu dei o ministério da vida para você. Meu Deus! Aplauda o Senhor! Mais forte! Mais forte! Mais forte! Aleluia! Ele sabe o teu estado, Ele sabe como falar com você. Ele é psicólogo dos psicólogos, Ele conhece você. Ali em Síria Baixar, Ele sabia como falar com cada um de nós. Você sabe o que eu amo nisso? Porque Deus fez mais ou menos isso aqui, Sérgio. Elias precisava disso aqui, ó. Elias precisava de um abraço. Elias precisava ouvir algo suave dentro do ouvido dele. E Deus sabia. Eu sei do que eu estou falando, porque eu já vivi isso no meu escritório. Eu peguei um pastor nosso e disse: queridão, o menino já teve um problema, tenta curar, abraça. Essa semana eu estava num médico extremamente conceituado no país inteiro. Ele olhou para mim, olhou para o Sérgio, a gente conversou uma hora e pouco. Isso, você vai no médico? Claro que eu vou.
faço controle de colesterol, controle de diabetes. Não posso fazer controle de diabetes, porque diabetes é minha sogra, a dona Beth. Eu sou um ser humano, eu vivo como ser humano. E isso não me inferioriza a nada, porque Deus é com minha vida. Mas esse médico falou algo. Disse: nós temos uma amiga, ela frequenta a igreja de vocês. Você sabe o que ela disse para nós, para minha mulher e para mim? Que a igreja de vocês é a igreja que abraça as pessoas. Eu vi isso de um médico, aleluia. Então Deus sabe que há momentos que tem que haver diferença. É por isso que tu pega um monte, tu pega o Mateus capítulo 5, que é a nova proclamação da lei de Cristo, que é em frente ao monte da lei. Tem dois montes, da lei e o da graça. É por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está aqui hoje para arrancar você desse buraco que você está vivendo. Ele está aqui hoje para te estender a mão e não te apontar o dedo. Ele está aqui hoje para te arrancar dessa desgraça que você está vivendo. Ele está aqui hoje para libertar o teu coração. Ele está aqui hoje para dizer: tu pode ir para onde você quiser, mas eu vou atrás de você. Você pode ter desistido de ti, mas eu não desisto de você. Eu sou Deus que veio olha, Deus é tudo, iniciou nele. Ele veio até nós, Ele nos amou primeiro, Ele nos buscou primeiro, Ele veio atrás de nós. Esse é o Deus que nós pregamos e cremos, e que vai sarar a sua vida hoje, vai mudar a tua história hoje, vai mudar a tua família nessa noite, vai mudar os teus sonhos nessa noite. Feche os seus olhos.